Mãe, posso ir lá no lago nadar com os meus amigos? Não, você não vai. Ah, mãe, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Se você teve uma infância normal, você já ouviu essa frase. Você não é todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre esse importante personagem também que esteve ao redor da cruz, que foi a multidão. Aquela que gritou com tanta veemência, crucifica-o, crucifica-o. E a pergunta novamente que a gente se faz em todos esses estudos que temos feito para meditarmos, trazer uma meditação para a nossa vida e o aprendizado é, de que lado você está? Você está do lado da multidão? E não somente isso, mas eu também quero te fazer uma pergunta, se você é uma pessoa inconstante ou é uma pessoa estável? Nós vamos falar sobre essa característica da multidão, a inconstância que a multidão apresentava, aquela mesma multidão que uma semana antes estava aplaudindo Jesus, estava estendendo seu manto e dizendo Hosana ao que vem em nome do Senhor, uma semana depois estava também gritando crucifica-o, crucifica-o. E para meditarmos na palavra do Senhor, trazendo um aprendizado para as nossas vidas, nós vamos estudar o texto de Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 até o 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia, no seu smartphone, ou acompanhar o texto que estará na sua tela. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Nessa última semana da vida de Jesus, entra em cena um personagem, aliás, vários personagens, mas que juntos formam um só, que é a multidão. E essa última semana de Jesus, ela exemplifica muito bem uma característica marcante da multidão, que é a característica da inconstância. No texto que nós acabamos de ler, mostra Jesus entrando em Jerusalém e uma entrada triunfal. Jesus estava ali no colo da multidão, né? A palavra fala que eles estendiam seus mantos e cortaram folhas de palmeiras e jogavam no caminho em que Jesus fazia. Muito semelhante essa cena à cena de um general romano quando entrava vitorioso na cidade, as multidões gritando o nome do general, parabenizando o exército. Lembra muito essa cena. E a multidão ali estava glorificando o nome do Senhor. Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana, né? Aquele que restaurará o reino de nosso pai Davi. Mas uma semana depois, apenas uma semana depois, essa mesma multidão que estava aclamando Jesus e quase que o elevando à posição de rei, essa mesma multidão estava agora gritando, crucifica-o, solte Barrabás, crucifique Jesus. Isso fica bem claro, então, essa inconstância da multidão e como muitas vezes as pessoas podem ser manipuladas para fazer o bem ou para fazer o mal. E a importância, então, de nós não participarmos dessas manipulações, não nos deixarmos sermos manipulados. Nós vamos meditar nessa temática neste dia. Para
começar essa meditação, nós queremos falar sobre alguns entusiasmos enganosos, porque a multidão realmente ela estava entusiasmada e muitas vezes nós também podemos nos entusiasmar com alguma situação, com um assunto, e nem sempre o entusiasmo ele é bom. Nem sempre nós nos entusiasmamos com algo que de fato seja proveitoso ou até mesmo com algo que seja correto. Quero dar aqui alguns exemplos de falsos entusiasmos. Por exemplo, o entusiasmo com heróis do passado. Em Mateus capítulo 23, versículo 30, os fariseus eles alegam que se eles vivessem no tempo dos antigos profetas, eles teriam feito diferente. Eles não permitiriam que os profetas fossem mortos. Mas, na verdade, alguns dias depois, esses mesmos fariseus também estavam crucificando Jesus Cristo. Talvez você já pensou assim, se fosse comigo eu faria diferente. Né? Se eu estivesse nos dias de Jesus, eu não negaria, né? Como Pedro disse que não negaria e acabou negando. Mas o bem da verdade é que muitas vezes nós repetiríamos os mesmos erros. Muitas vezes nós temos uma falsa sensação de que se fosse conosco tudo seria diferente. Que nós não permitiríamos que os heróis do passado passassem aflições, fossem mortos, perseguidos, que os profetas, que o próprio Jesus Cristo. Mas será que se nós vivêssemos naquele tempo, nós estaríamos do lado dos discípulos ou do lado da multidão? Ou de que lado você estaria? Será que você estaria ali chorando pela crucificação de Jesus Cristo? Ou será que você estaria ali entusiasmado, gritando, crucificam, crucificam, tomado pelo aquele clima que foi gerado ali? Qual seria a sua posição? A verdade é que olhar para trás e dizer que a gente teria feito diferente não é proveitoso. Nós podemos até olhar para trás e aprender com os erros do passado, né, pensando em como fazer diferente no futuro. E essa é a proposta desse estudo, que você possa olhar para o seu passado, não mais com aquela tristeza que te destrói, como foi a de Pedro, que quase quis desistir, e tão pouco com a tristeza de Judas, que chegou a tirar a própria vida, mas com um olhar para o futuro, para o presente e para o futuro, para que você tenha uma atitude diferente. Né? Não adianta você ficar olhando para trás e achando que faria diferente. A questão é como você vai agir daqui para frente. O segundo tipo de entusiasmo, que pode ser enganoso e muito perigoso, por isso nós temos que tomar cuidado, é o entusiasmo com a revolta violenta, o entusiasmo pela violência. Embora nós vemos constantemente as pessoas fazendo protestos e campanhas contra a violência, a verdade é que muitas vezes nós podemos nos entusiasmar com ela e se deixar levar por ela. Você já deve ter visto alguma cena, talvez até na sua infância, eu me lembro que eu vivi isso na escola, de briga. E aí rapidamente as pessoas ficam em volta dos que estão brigando e ainda ficam ali muitas vezes incentivando, né? Luta, luta, briga, briga, briga. Você já deve ter visto cenas como essa. Ou ainda, você já deve ter visto cenas em que as pessoas estavam brigando e ao invés de haver aqueles que dissuadiam, tentavam resolver, tentavam apaziguar, você via, pelo contrário, pessoas que botavam ainda mais lenha na fogueira, né? Parece que as pessoas se atraem por isso. Não é à toa que muitas vezes esportes violentos têm tanta audiência. Eu não estou aqui entrando no X da questão, mas eu estou dizendo que muitas vezes esses esportes são atraentes às multidões. E nós vemos em Mateus capítulo 26, versículo 5, diz o seguinte: não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Nós vemos ali que os líderes religiosos já haviam decidido matar Jesus Cristo, mas eles não queriam causar um tumulto naquele momento da festa, porque Jesus ainda estava no auge. Né? A multidão estava aclamando Jesus e eles sabiam que naquele momento, se eles tentassem prender Jesus e matá-lo, a multidão iria impedir e causar um grande tumulto. E qual foi a tática deles? Pagaram Judas para mostrar onde Jesus estaria no momento oculto, no momento longe do olhar da multidão. E é interessante que assim eles fizeram, né? Prenderam Jesus no Getsêmani durante a madrugada. E aquela multidão que poderia causar o tumulto, impedindo a morte de Jesus, agora, numa outra situação, estava promovendo a morte de Jesus Cristo, né? Gritando, pedindo, sedenta por sangue,
para que soltassem Barrabás, mas para que prendessem Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. E é interessante nessa altura a gente perceber como muitas vezes a multidão pode ser manipulada. Aquela mesma multidão que com tanta veemência, quase que num ato aqui triunfalista de louvor, estava aclamando Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que vinha em nome do Senhor, estava dizendo que é aquele que viria restaurar o reino de Davi. Ali nós vemos o anseio da multidão por um líder messiânico que restauraria novamente a nação de Israel, né, que não foi o que Jesus veio fazer, mas esse era o anseio daquela multidão. E o fato é que dias depois aquela multidão estava do outro lado, estava contra Jesus Cristo, manipulados por líderes inescrupulosos, homens que deveriam falar do amor de Deus, da importância de promover a paz. Aqueles homens estavam sendo instrumentos do diabo para manipular aquela multidão e a multidão foi no embalo. Quantas vezes as pessoas agem assim? Quantas vezes nós queremos ser todos? E nas sábias palavras de nossas mães, elas já nos diziam, mas você não é todos. E nós não temos que ser todos. Nós temos que ser fiéis a Cristo Jesus. Nós vemos também, e aqui de uma forma positiva, que a multidão muitas vezes se entusiasmou com os ensinamentos de Cristo Jesus. E isso é um entusiasmo bom, mas não pode ficar só no entusiasmo. Eu quero mostrar aqui alguns textos bíblicos que mostram como a multidão reagiu positivamente diante dos ensinos de Cristo. Primeiramente, Mateus capítulo 21, versículo 11, que diz assim: a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aí no versículo 46 do mesmo texto diz, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Veja aqui que os líderes religiosos já queriam matar Jesus, mas que tinham meio de prendê-lo diante do olhar da multidão, porque aquela multidão o considerava como um profeta. Em Mateus 22, versículo 33, diz o seguinte, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Então nós vemos aqui que novamente aquela multidão tinha um apreço pelas palavras de Cristo Jesus. Muitas vezes ficava admirada com o ensinamento de Cristo Jesus. Até mesmo em outros textos diz que ninguém ensinava com a autoridade com a qual Jesus ensinava. Em Marcos capítulo 11, versículo 18, diz também o seguinte, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Olha aqui novamente mostrando, que aqueles homens e mulheres participantes daquela multidão estavam realmente surpresos com o ensinamento de Cristo Jesus, como Cristo ensinava e de uma forma que eles entendiam, especialmente através das parábolas. Em Marcos capítulo 12, versículo 37, também diz o seguinte, o próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui Jesus revelando um texto do Antigo Testamento, onde ele mostra que Davi já falava sobre ele, sobre Cristo Jesus, que ele era o verdadeiro Senhor, E diz que a multidão o ouvia com prazer. Lucas capítulo 19, versículo 48, também diz o seguinte, todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. E finalmente Lucas capítulo 21, versículo 38 diz, todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então nós vemos que de fato a multidão, ela num primeiro momento estava entusiasmada com os ensinos de Cristo Jesus, com os milagres de Cristo Jesus, com a forma que ele mostrava o seu amor pelas pessoas, com a forma com a qual ele dava atenção para com pessoas que muitas vezes eram desprezadas naquela sociedade, como o caso da mulher que sofria de hemorragia, que por isso ela era desprezada, era considerada como uma mulher impura. E quantas vezes Jesus também mostrou amor para com pecadores, como a mulher adúltera, como Zaqueu e tantos outros casos. Também com pessoas que eram discriminadas por causa de sua doença, como os leprosos e outros mais. Mas a verdade é que só entusiasmo não basta.
Essa mesma multidão que se empolgou com os ensinos de Cristo Jesus, que o acompanhava, que a palavra diz que acordavam cedinho para ouvir as palavras do Mestre, daqui a pouco essa mesma multidão estava querendo que Jesus fosse crucificado, queria ver ali o circo de horrores, né? A morte tão trágica de Cristo Jesus naquele madeiro. Nós não podemos ser só entusiasmados. Querido, deixa eu fazer aqui um adendo. Eu não estou dizendo que entusiasmo não é importante. Nós precisamos ser pessoas motivadas, entusiasmadas também. Eu sou pastor e como é importante na minha vida quando eu encontro pessoas que nos entusiasmam, pessoas que nos motivam, pessoas que dizem, não, pastor, vamos junto, não desista não, vamos que vai dar certo. Isso é importante. E nós também precisamos muitas vezes procurar motivação, entusiasmo em nossas vidas, porque pessoas que não têm entusiasmo não vão longe. O que eu estou dizendo é que só o entusiasmo não basta, porque ele passa. O entusiasmo é como uma paixão, é aquele sentimento forte, avassalador, mas que com o tempo ele vai diminuindo até cessar. Então é importante nós também termos estabilidade, firmeza, constância. Na vida cristã, nós precisamos ser pessoas entusiasmadas, sim, mas não podemos viver apenas pelo entusiasmo, por emoções e sensações. Nós precisamos estar firmados na palavra de Cristo Jesus. A questão é, se nós estivéssemos naqueles dias, de que lado nós estaríamos? Juntos com a multidão ou ao lado de Cristo Jesus? O importante então entendermos é que nós precisamos ter um real compromisso com Cristo Jesus. Nós não podemos ser movidos a embalos, a movimentos, somente com o entusiasmo da multidão, mas precisamos ter um compromisso sério com Cristo Jesus, independente da situação. Nós não podemos ser somente como Pedro, que na hora do entusiasmo diz, não, mestre, se for preciso eu vou contigo até a cruz. Mas nós temos que levar isso tão a sério que se for preciso de fato, nós vamos até a cruz com Cristo Jesus. Nós precisamos estar dispostos, se preciso for, a entregar a nossa vida por amor do Mestre. Então, meu querido, não viva de entusiasmo. Tem entusiasmo sim, claro, mas você não pode viver apenas de entusiasmo. Você precisa ter um compromisso firme com Cristo Jesus. Não apenas nos domingos, mas em todos os dias da sua vida. Eu quero citar aqui também alguns exemplos de inconstância nos dias atuais. Algumas situações onde nós podemos perceber a inconstância das pessoas, da multidão, e eu quero te convidar a fazer uma reflexão sincera consigo mesmo, para ver se você não tem se deixado levar por essas inconstâncias, por esses falsos entusiasmos. Por exemplo, há pessoas que têm se deixado levar pelo entusiasmo de líderes revolucionários, e isso é perigoso. Nós vemos exemplos mais antigos de líderes revolucionários como Hitler, que levou toda uma nação a se entusiasmar por uma falsa premissa de que os judeus eram culpados de tudo, que eles precisavam ser caçados, mortos, levados para campos de concentração, e aquele homem levou toda uma multidão a exterminar 6 milhões de pessoas diretamente, fora as mortes indiretas. E em exemplos mais atuais, nós poderíamos citar Hugo Chávez, Fidel Castro, e tantos outros líderes revolucionários que prometiam fazer algo de bom, mas que na verdade levaram pessoas boas a fazer algo de ruim. Quero citar um exemplo até bastante recente em nossa nação, quando há alguns anos atrás a polícia militar entrou em greve na cidade de Recife. E o que me chocou é que virou um estado de baderna geral tão grande que as pessoas saíram saqueando as lojas. Pessoas normais, pessoas comuns, não eram bandidos em si. Pessoas que eram pagadores de impostos, que se deixaram entusiasmar por aquele clima. E o resultado é que a consciência de algumas pessoas pesou depois, E vimos alguns exemplos de pessoas que foram devolver aquilo que tinham saqueado. Que bom que ainda fizeram isso, Mas olha só o que o entusiasmo enganoso pode levar pessoas de bem a fazer. Pessoas pagadoras de impostos, pessoas corretas, honestas, de repente se vê agindo como ladrões. Um outro exemplo também de inconstância de dias atuais e de falsos entusiasmos
é o de pessoas que se deixam levar pelas influências de mídias sociais. Mídias dos diversos tipos, sejam de jornais, seja da televisão. E agora nós vemos dias de um novo tipo de influenciadores, os digital influencers, né? Que podem tanto ser boas quanto péssimas influências. Nesses dias agora veio à tona a notícia de um personagem que se veste como um pateta e tem influenciado crianças a cometer suicídio. E há algum tempo atrás nós vimos o exemplo também da Baleia Azul, um jogo que levava adolescentes a cometer suicídio. Tudo isso nós vemos exemplo de más influências. Mas temos visto também alguns ensinos bastante perigosos divulgados por mídias dos diversos tipos e influenciado pessoas para o mau caminho. Por exemplo, hoje em dia é quase que criminoso se levantar contra o aborto, a liberação das drogas. Qualquer pessoa que tem se levantado para defender os bons costumes e os valores conservadores quase tem sido crucificado. Esse é um exemplo de que uma mídia decaída pode causar, gerando uma convulsão contra os bons costumes e levando pessoas de bem a serem vistas como pessoas preconceituosas, como pessoas ruins, mas... E quantas pessoas têm se deixado levar por esse tipo de falso ensino? Cuidado para você não ser uma delas. Finalmente, há pessoas que têm se deixado levar por falsos ensinos de líderes religiosos. Querido, eu quero fazer um adendo aqui bem grande, porque graças ao bom Deus, a maioria dos pastores, missionários, são homens de Deus de verdade, pessoas que têm boas intenções e querem realmente servir ao Senhor. Mas temos vivido dias também de homens que estão na mídia, homens e mulheres, pessoas que estão em posição de destaque e que têm manipulado a multidão para o mal. Por exemplo, pessoas que têm usado a doutrina do dízimo de forma errada. A palavra nos mostra sobre a importância de sermos dizimistas e ofertantes, mas não nos dá autoridade para dizer que se eu der 10, Deus vai me dar 100. A Bíblia não diz isso. A palavra nos fala que Deus vai nos sustentar. E o dízimo é um ato de crer e de depender de Deus também. E líderes religiosos inescrupulosos têm levado muitas vezes multidões a sacar toda a sua poupança, a vender todos os seus bens e entregar a esses falsos líderes que muitas vezes têm usado de falcatruas, né? E o resultado depois são pessoas desgostosas com a vida cristã, porque não entenderam isso e se deixaram levar por essas falsas doutrinas. E não somente isso, mas quantos falsos líderes aí têm dito que vão curar, operar milagres e na verdade têm se mostrado falsários, né? Quantas pessoas têm se deixado manipular por esses falsos ensinos? Esses dias fiquei sabendo que tinha um líder aí vendendo feijões mágicos, feijões abençoados, que se a pessoa comprasse, ela não seria infectada com o Covid-19, com o coronavírus. Resultado? Esse falso líder pegou o coronavírus. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar atento. Use essa pecinha que Deus te deu, chamado cérebro. É importante nós analisarmos a palavra de Deus e confrontarmos com os ensinos que têm sido apresentados a nós, para sabermos, segundo a palavra, se são verdadeiros líderes ou se são ensinos e líderes falsos. A verdade é que esses homens e mulheres, falsos ensinadores, falsos pregadores, se usam de estratégias, de técnicas de marketing, de modismos, de coisas que aparentemente são novas e espetaculares. Mas tudo isso é uma cortina de fumaça para disfarçar o verdadeiro objetivo dessas pessoas, que é manipular e se usar da boa intenção de homens e mulheres honestos, humildes, mas que infelizmente se deixam levar por essas falsas estratégias, por esses falsos entusiasmos, né? Então tome cuidado para você não se deixar levar por entusiasmos que são contrários à palavra do Senhor, por modismos, por coisas que realmente podem te desviar dos caminhos de Deus. Tenha firmeza na palavra, tenha firmeza em seguir a Cristo Jesus. Finalmente, é importante nós termos um comprometimento que traz estabilidade. Temos um verdadeiro compromisso com Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus olha para aquelas pessoas
e as compara com ovelhas que não têm um pastor. O pastor de ovelhas, ele tem a função de cuidar do seu rebanho, de proteger dos lobos, dos animais que possam causar mal a essas ovelhas. Mas Jesus compara aquela multidão, então, a ovelha sem pastor, sem alguém que pudesse cuidar delas. E Jesus, mais do que isso, ele se propõe a ser o verdadeiro bom pastor, a cuidar dessa multidão. Mas o triste é que essa multidão rejeita. Jesus oferece um bom pastoreio, um cuidado real, porque ele amava aquelas pessoas como te ama, como nos ama nos dias de hoje. Mas infelizmente, aquela multidão olha para o bom pastor e grita: crucificam, crucificam. Aquela multidão prefere ficar do lado dos mercenários do que do lado de Jesus Cristo. É interessante notarmos que a inconstância daquela multidão trouxe problemas sérios. Jesus sofreu a consequência da inconstância daquela multidão. Ao invés deles aqui saírem em defesa de Jesus, aquela multidão sai gritando: crucificam, crucificam. Mas Deus, que é infinitamente bom e poderoso, ele usa até essa situação para o nosso bem. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mesmo a inconstância da multidão, Jesus usa para cumprir o propósito de Deus. Aquela multidão gritou: crucificam, crucificam. E Jesus foi crucificado. Mas foi através da crucificação, da morte de Cristo Jesus, que nós fomos resgatados. Que o preço do nosso pecado foi pago. E hoje, se nós temos reconciliação com Deus, se temos nova vida e o perdão, foi porque Cristo morreu naquela cruz. Tudo estava debaixo do plano de Deus. Então, até mesmo uma situação terrível como aquela, Deus usou para gerar o bem. A verdade é que aquela multidão, aquelas pessoas eram inconstantes, mas a graça de Deus tornou até aquela inconstância em algo para o nosso bem, para que a salvação pudesse chegar até nós. E eu quero encerrar essa meditação te fazendo a seguinte pergunta: você é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa instável? Ou é uma pessoa constante? Você é uma pessoa firme? Onde você está firmado? Você tem firmado a sua vida apenas em sensações, em modismos, em shows, em espetáculos? Ou você está firmado de fato na palavra de Deus e na firme certeza de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e de que um dia Ele voltará para nos buscar? Onde você está firmando a sua vida? Você tem se firmado na areia ou você está firmado na rocha que é Cristo Jesus? Querido, nós temos vivido dias onde é importante nós meditarmos sobre isso, porque há muitos falsos líderes, pessoas manipuladoras, tentando usar a multidão apenas para cumprir com suas vontades, com os seus falsos desejos. E nós não podemos ser tolos. Nós temos que ter clareza dos dias em que vivemos para não sermos pegos em armadilhas. Nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus e ao cumprimento da promessa de Cristo, para não sermos pegos desprevenidos. E o pior, de acontecer que Cristo venha voltar e nós não estejamos preparados para subir com Ele como as 5 virgens imprudentes. Que você esteja firme, que você não esteja se levando por modismos. Para de ser crente que fica pulando de galho em galho, sabe? Que vai essa semana na igreja tal, depois naquela outra e na outra, e dependendo do que está acontecendo. Seja firme, ame o seu pastor, ame sua igreja, esteja fixo neste lugar, permita que Deus possa te usar ali e que ali você também seja instrumento de bênção. Mas não fique se levando pelo vento. Tiago diz que a pessoa que é assim, que é inconstante, é como a onda agitada pelo vento, a onda que bate contra o mar, mas não dá em nada. E uma pessoa que age assim não vai obter nada de Deus. Então que você esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus, que você esteja firmado na verdadeira fé, para que você não seja como a multidão. Quero usar aqui novamente as palavras sábias de nossas mães. Você não é todos. O Senhor te ama como uma pessoa, como um indivíduo, e Ele deu a vida dele por você. Então não queira ser como a multidão, mas saiba que você é único e especial, que de fato você é importante para Deus.
mas que você precisa dar importância à voz de Cristo também. Quero te convidar nesse instante a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e vamos ter um tempo de oração. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita e que nos mostra o exemplo da multidão que se deixou ser manipulada, que num primeiro instante exaltou Cristo e pena que não ficou neste instante permanentemente, mas que depois se deixou ser usada por falsos homens que se diziam servos do Senhor e não eram, e se deixou ser manipulada a tal ponto de pedir a crucificação. Perdoa-nos pela nossa inconstância. Perdoa-nos pelas vezes que nos deixamos ser levados por falsos entusiasmos também. Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos a astúcia da serpente e a simplicidade da pomba, para que tenhamos equilíbrio em nossas vidas e não nos deixar ser levados por falsos ensinos. Dá-nos, Pai querido, sabedoria e compreensão da Tua palavra e discernimento dos tempos, para que possamos estar firmes em Ti e quando Cristo voltar, que estejamos preparados. Se aquele que me ouve nesse instante, Pai querido, tem se deixado enganar, que o Senhor esteja abrindo os olhos para que ela possa compreender e entender a Tua vontade. Dá-nos, ó Pai querido, a inteligência que vem do alto, a sabedoria que vem de Ti e um coração humilde e sensível à Tua voz, para em tudo Te obedecermos. Essa é a nossa oração nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que bom que você esteve conosco mais uma vez. Eu quero te convidar a estar conosco também na próxima semana. Nós vamos falar sobre outro personagem que esteve ao redor da cruz. Nós vamos falar sobre Simão de Cirene, o homem que carregou a cruz de Cristo. E quero te convidar então a convidar outras pessoas também a compartilhar este momento conosco, a compartilhar esse aprendizado da palavra de Deus. Lembre-se, inscreva-se em nosso canal para que você possa nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Também deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que você gostou de palavras como essa e receba outros conteúdos como este. Não se esqueça também de clicar no sininho e na opção todas para que você receba os outros estudos. Nós temos estudos ao longo da semana, aos domingos pela manhã, para edificar a sua vida. Finalmente, compartilhe a palavra com outras pessoas e ore por nós. Nós precisamos da sua oração. No mais, meu querido, minha querida, que você tenha uma ótima semana maravilhosa, abençoada por Deus, que você esteja firme, que você possa ter compreensão da vontade de Deus para a sua vida, para que você não se deixe levar por falsos ensinos, mas você esteja firmado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.